Amém, glória ao Senhor por tudo. Deus é maravilhoso. Deus é digno de todo louvor e de toda glória. Eu não sei o que se passa no seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Mas certamente Deus sabe. E aquilo que Deus tem a falar com nós, conosco nessa noite, irmãos, certamente irá nos ajudar a compreender o amor de Deus, pelo menos em parte, porque muitas vezes as obras de Deus, os planos de Deus, são como essa canção disse, são incompreensíveis. Nós ficamos assim, Senhor, eu não consigo entender, né? Que Deus seja louvado e que Ele nos ajude nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, versículos do 17 ao 23. Ruth, capítulo 2, do 17 ao 23. Ruth é o 8º livro do Antigo Testamento. Então você passa aí o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. 8º livro. Ruth, capítulo 2, 17 a 23. Façamos a leitura do texto, irmãos, com toda a reverência ao nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, e tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sua sogra: onde colheste hoje? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou ali com a sua sogra. Amém? Vamos orar a Deus pedindo a sua orientação nessa noite. Querido Senhor Deus, Pai, te louvamos, sentimos o teu toque, ó Pai, nos louvores. Tu és maravilhoso. Ó Deus, tu és surpreendente para nós. Tudo que o Senhor faz é bom, ó Deus. É digno de ser louvado, tuas obras revelam que o Senhor é digno de ser louvado e de ser adorado. E obrigado por isso, ó Pai. Queremos te pedir nessa hora, Senhor, que em tua graça o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, ó Deus, estarei dando a palavra, Pai, que o Senhor me use para a honra e glória do teu santo nome. Mas que não seja, ó Deus, tão somente eu a falar, mas que seja o Senhor me usando. Para que nessa noite, ó Deus, nós possamos sentir que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, ó Deus, ao mais profundo do nosso coração. Nos ajuda a compreender que a Tua palavra tem a nos ensinar nessa noite. Te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado o livro de Ruth. A semana que passou nós estudamos tudo que nós havíamos estudado na congregação daqui de Ouro Branco até... Aqui no capítulo 2 nós estudamos até o versículo 16. Então, terça, quarta e quinta nós estudamos o capítulo 1 e 2 de Ruth, até o versículo 16 aí do capítulo 2. E hoje nós entramos aqui de volta nesse capítulo 2 para terminá-lo e dar continuidade às exposições nesse livro.
O que é incrível no livro de Ruth é que, apesar dele ser um livro tão pequeno, dentre todos os livros da Bíblia, ele é um livro que tem uma mensagem genial, grandiosa. E é um livro que eu digo, se você quiser começar a entender a providência de Deus, como que Deus trabalha todas as coisas, como que Deus guia a história do ser humano, a história de todo o mundo, pegue o livro de Ruth, estude esse livro, busque comentários bíblicos e estude esse livro e você vai descobrir assim, como que esse livro tão pequeno, que tem 4 capítulos, tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Ele fala de forma profunda ao nosso coração. Muitas vezes, irmãos, nos consolando. Outras vezes, nos dando puxões de orelha. Outras vezes, irmãos, dizendo assim, que nós não conseguimos entender todas as coisas de Deus. Mas quem disse que é para a gente entender todas as coisas de Deus? Só Deus pode ter o conhecimento exaustivo e completo de todas as coisas no mundo. Nós devemos amar a Deus por aquilo que Ele é, adorar a Deus por aquilo que Ele é, glorificá-lo pelas suas obras, louvá-lo por tudo aquilo que Ele faz. Então o livro de Ruth, ele tem essa perspectiva de nos ensinar sobre a grandeza de Deus em uma família que saiu da terra de Belém de Judá, foi parar na terra de Moabe e viveu ali quase 10 anos. E ali naquela terra, coisas esquisitas aconteceram. Morreu o esposo, morreu Elimeleque, que era o pai da família, e também morreu os 2 filhos, Malom e Quilion. E ficou só Noemi, que era a esposa de Elimeleque, e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Ficou só Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth. E aí na volta, um dia Deus começou a abençoar de novo a terra de Belém. E Noemi volta, ouve falar das boas notícias de Belém de Judá. E ela diz, eu tenho que voltar para o meu lugar. E lá vai ela voltando. E as suas 2 noras vão acompanhando ela. E ela diz, olha, minhas filhas, não venham atrás de mim. Eu não posso mais dar filhos para que eles lhes sejam por esposos. Então voltem para a terra de vocês, para os deuses de vocês, porque eu estou voltando para a minha terra natal. E a história diz, irmãos, que Orfa voltou, mas Ruth se apegou a Noemi. E Ruth disse, olha, onde você estiver, estarei eu, e onde você morrer, ali eu serei sepultada. Eu vou para onde você vai. O seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. Lá estão aquelas 2 mulheres, a amargura tomou conta de Noemi, por causa que ela não compreendeu os planos de Deus. Mas um belo dia, já em Belém de Judá, Ruth decide sair de casa. E ela vai em busca de um trabalho, porque ela pensa assim, eu tenho que sair daqui e fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar aqui diante das tragédias, como que se as tragédias agora fossem o nosso Deus. Agora eu pertenço a Yahvé. A Yahvé Olam, o Deus eterno, o Deus que tem um pacto o qual eu tenho um pacto com Ele também, Ele tem um pacto comigo. Então eu vou fazer alguma coisa, porque se eu ficar aqui parado, olhando a situação, eu vou acumular outra tragédia na minha vida. E Ruth foi. E o texto diz que ela saiu de casa, foi parar nos campos de Boaz, por casualidade, por providência de Deus, Deus guiando a história. Aquela mulher para nos campos de Boaz. E quando aquela mulher volta para casa, ela traz ótimas notícias. Ali naquele campo de Boaz, ela é abençoada por aquele homem que é um grande homem de Deus. Um homem rico, mas um homem generoso. Um homem que tem muitas qualidades, como nós vimos. Um homem que é um símbolo ou uma tipologia no Antigo Testamento do Messias que haveria de vir. Esse homem tão maravilhoso que é Boaz, esse homem acolhe Ruth, esse homem ama aquela mulher, e esse homem vai ser o esposo dela, a partir do capítulo 3 e 4. Nós entramos agora, irmãos, no capítulo 2, versículo 17 ao 23. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu não sou muito chegado, eu não sou tão chegado a surpresas, né? Mas quando acontece, a gente fica feliz porque é inevitável não se alegrar. Tirando algumas vezes que eu estraguei algumas surpresas, né? Bruna está rindo aqui do meu lado.
Mas surpresas são coisas boas, né? A gente às vezes é surpreendido por causa de um aniversário, de repente chegamos em casa, as luzes estão apagadas, nós até estranhamos, né? Porque nós passamos o dia fora, ou alguém da nossa família, um amigo, fez uma pegadinha conosco, olha, vamos ali fazer alguma coisa, e de repente a gente sai, quando volta está tudo apagado. Mas quando a gente entra dentro de casa, surpresa! Entra em casa, surpresa! Está todo mundo lá dizendo feliz aniversário, né? E a gente se sente assim amado, cuidado pelos nossos amigos e nossos parentes. Às vezes nós somos surpreendidos por um dia que tinha tudo para dar errado e no fim das contas se tornou o melhor dia da nossa vida. Quem nunca saiu de casa, irmãos, tristes e voltou feliz da vida, dizendo, olha, hoje eu saí assim com o coração pesado, mas eu voltei com o coração cheio de alegria. Nós também somos surpreendidos, irmãos, quando algo de muito bom e inesperado acontece em nossa vida. Às vezes é uma promoção no trabalho, às vezes é uma colocação ou aprovação num concurso tão sonhado, ou algo que nós desejávamos muito na nossa vida, e de repente o dia certo chegou para que aquilo acontecesse, né? Uma vaga de emprego quando nós menos esperávamos, ou quando as esperanças já estavam esgotadas. Coisas inesperadas, irmãos, aconteceram e continuam acontecendo na minha vida e na vida da minha esposa. Talvez você diga a mesma coisa com relação a você, sua esposa, seus filhos, sua família, mas eu olho para a minha vida e para a vida de Bruna e eu lembro das coisas que Deus tem feito por nós. Eu lembro que quando nós decidimos noivar, irmãos, Deus abriu assim caminhos e portas as quais nós jamais pensaríamos que Deus poderia abrir. Então, até então nós queríamos noivar, casar. Quando a gente decidiu isso mesmo, a gente só tinha uma cama e um ventilador dados pela minha sogra, mãe de Bruna. Eu estava sem emprego, porque havia um tempo eu tinha sido despedido de uma empresa onde eu trabalhava, né? Estava acontecendo foi um tempo difícil também na economia do país e muita gente perdeu seu emprego, e eu estava numa dessas listas de pessoas que foram despedidas, né? Então, quando nós decidimos noivar, nós íamos completar 6 anos de namoro, e no dia em que nós dissemos assim, vamos casar, vamos se preparar para casar, foi no ano de 2017, né? 2017, não, Bruno? 2017. E no ano de 2017, eu só não me lembro o mês, a data, mas foi naquele ano. Irmãos, nós fomos à igreja, num culto de oração, como é de costume nosso, sempre ia aos cultos. Naquele culto, na hora dos pedidos de oração, nós nos levantamos, os dois de uma vez só, né? De um salto só. E nós dissemos assim para o pastor Niclésio, lá na Igreja Presbiteriana Memorial de Currais Novos, pastor, hoje nós queremos fazer um pedido que é muito especial na nossa vida. Nós pedimos aos irmãos que orem por nós, porque nós decidimos que nós queremos noivar e nós queremos casar, e nós estamos avisando isso à igreja, para que a igreja ore por nós, para que a igreja cuide de nós nesse sentido, orando por nós para que tudo dê certo. Irmãos, naquele dia, quando terminou o culto, uma irmã querida nossa, chegou para nós, chegou para mim, que Bruna estava fazendo outras coisas, olhou para mim e disse assim, Kelvin, Deus tocou no meu coração, e eu tenho aqui uma aliança de ouro, tantos quilates, e eu estou lhe dando. E eu olhei assim, nossa, como assim você vai me dar a sua aliança de noivado? Ela tirou do dedo, ela estava noiva ainda, tirou do dedo, me deu e disse assim, olha, não recuse, Deus está mandando te dar. Naquela noite eu contei para a Bruna, nós fomos lá até a pessoa, nós agradecemos, abraçamos ela, e nós fomos
para a casa da mãe de Bruna. Quando nós chegamos lá, irmãos, nós contamos isso. De repente a mãe de Bruna vem com umas alianças também. A Ayrton pega uma aliança também e nos dá e diz assim, olha, é para vocês também. Eu chego lá em mãe, durante a semana, mãe olha para mim e diz, eu também tenho ali uma aliança, eu vou lhe dar. E mãe me dá. E no meio da semana aparece um dinheiro para que a gente possa fazer nossas alianças. Eu não tinha um tostão no bolso. Eu estava desempregado. Bruna, nem se fala, né? Bruna não tinha nenhum emprego ainda. Não tinha começado nem a fazer os crochês dela. O trabalho dela, né? Nós não tínhamos nada, irmãos. Depois daquele culto de oração, depois que nós decidimos assim, Deus, vamos casar. Deus abriu as portas. Abriu até as janelas. Deus abriu caminhos que a gente jamais pensava que Deus poderia abrir. E nós lembramos que a gente já estava vendo, antes de ir ao culto, a gente já tinha visto valores de alianças e tal, e eram caríssimas. Mas, depois daquele dia no culto, Deus os abençoou de tal forma que nós ficamos assim, boca aberta, né? Nós pegamos aquelas alianças, um dinheiro que nos foi dado também, e nós levamos para o Ourives, para ele fazer nossas alianças. Tudo saiu conforme a vontade de Deus. Irmãos, nós olhamos para essas coisas e nós ficamos muito felizes, né? Essa aliança e a de Bruna, essa minha aliança e a de Bruna carrega um peso histórico de aventuras que nós passamos, e nós sempre vamos lembrar disso e dar glórias a Deus pelo cuidado que Deus tem por nossa vida. Deus continua até hoje nos surpreendendo. Outra surpresa que Deus nos fez era que, além de noivar, nós precisávamos agora de um emprego para poder casar, porque nós não íamos viver, né, às custas dos outros. Então, quem quer casar precisa, né, arranjar um emprego e tudo mais. E nós oramos muito a Deus por isso, para que Deus nos abrisse uma porta de emprego, e Deus foi generoso. Só que antes de nós estarmos empregados, olha só o que aconteceu. Eu orando lá, Deus sem resposta nenhuma, de repente eu pensei assim, Bruna, eu vou começar a fazer salgado e eu vou vender na rua. Eu vou para a rua. Edsonei, que é esposo da tia de Bruna, presbítero lá da Igreja Presbiteriana Memorial, Edsonei me deu umas dicas de massa, tudo bem legalzinho, eu aprendi, bacana. Fiz os salgados, fui para o YouTube, aprendi a fazer algumas coisas, passei aquela semana todinha ali estudando, né? Na outra semana eu pensei assim, agora eu vou fazer as pizzas, os salgados, o suco e vou para a rua vender, porque eu quero casar. E eu fui. Meus irmãos, por incrível que pareça, no primeiro dia foi uma bênção, no segundo também, né? Mas no terceiro dia, olha que coisa maravilhosa, no terceiro dia, Deus, que é muito bom, Deus usou algumas pessoas. A mãe de Bruna era professora numa escola que hoje ela é diretora, vice-diretora, né? E a mãe de Bruna era amiga de uma mulher que estava fazendo estágio lá na escola, e essa pessoa trabalhava numa loja de material de construção. E nessa loja estava precisando de gente. E a mãe de Bruna conversou com essa mulher, que é uma ótima pessoa, trabalhei com ela, uma pessoa gente fina demais. A mãe de Bruna conversou com ela, ela disse, mulher, tem uma vaga de emprego e tal, diga. E essa mulher, no outro dia, conversou com o patrão dela, e o patrão dela disse, diga ele que venha. No outro dia, eu fui fazer a entrevista. E no dia que eu fiz a entrevista, irmãos, por incrível que pareça, terminou, o cabo disse desse jeito, olha, eu gostei de você, desde a hora que eu vi você lá fora, bem arrumadinho, achei que você era até um representante de alguma empresa, pelo jeito que você estava vestido, bem arrumado, com uma bolsa de lado e tudo mais, né? Aí ele olhou para mim assim e disse, você é crente, né? Eu disse, sou crente, graças a Deus. Mas veja como são as coisas de Deus, irmãos. Deus agiu no dia que a gente decidiu noivar. Deus agiu no dia que a gente decidiu ir atrás de um emprego. E Deus abriu a porta de emprego. Isso foi no mês de setembro de 2017. Eu consegui esse emprego
lá em Currais Novos, e no mês de novembro, Deus abriu uma porta de emprego para a Bruna. Foi maravilhoso isso, porque com nós dois trabalhando, nós compramos muitas coisas, né, para nós, e para pagar as coisas do casamento e tudo mais. Então, Bruna trabalhou nessa loja durante um ano, né, mas eu passei cerca de 7 meses onde eu comecei a trabalhar e, de repente, aquele trabalho, por mais que tenha sido Deus que tenha me dado, o patrão que me acolheu tão bem à primeira vista, depois, enfim, né? Mas era gente boa. Então, mas era um trabalho que eu fazia muita coisa, chegava muito cansado em casa. De repente, Deus usou um amigo que é dono de uma empresa de formatura, e essa pessoa foi lá no meu trabalho, viu eu trabalhando, viu meu jeito lá de trabalhar e tudo mais, e ele me fez um convite para trabalhar com ele. E eu disse: quando é que você quer que eu vá no seu escritório fazer uma entrevista? Ele disse: vem amanhã. E eu fui. Ainda demorei 1 mês e pouco, porque eu tive que conversar com o meu antigo patrão e tudo mais. E aí, no mês seguinte, eu fui trabalhar naquela empresa. Passei apenas alguns meses lá também, porque Deus abriu as portas aqui para Ouro Branco, e nós viemos para cá, pela providência de Deus, no mês de fevereiro de 2019. Né? Então, nós casamos, irmãos, nós não tínhamos perspectiva assim do que poderia acontecer, mas Deus abriu as portas de um jeito. Eu estou contando isso, não era nem para me alongar muito, mas eu estou contando isso para mostrar como Deus nos surpreende. Você tem a sua história, eu tenho a minha história. Todos nós temos uma história na qual nós podemos dizer assim: Deus me surpreendeu nisso aqui. Quando eu menos esperava, Deus fez algo incrível, inesperado. E é incrível porque quando a gente foi casado, Deus colocou pessoas na nossa vida, pessoas quais nós jamais esqueceremos, né? Pessoas que nos abençoaram financeiramente, principalmente espiritualmente, nos aconselhando, nos dizendo: olha, Kelvin, Bruna, assim, assim, assim. Isso para nós, irmãos, foi um peso de eterna alegria, de eterna glória a Deus por causa dessas coisas. Enfim, irmãos, tudo isso aconteceu de forma que nós jamais pensaríamos que pudesse acontecer, né? Deus gosta de nos surpreender, e quando Deus nos surpreende, nós ficamos como quem sonha, como diz o Salmo. Nós ficamos com a boca aberta, nós glorificamos a Deus. Nós, às vezes, volta e meia, nós voltamos nessas histórias para dizer assim: olha o que Deus fez por nós. Tudo que nós precisávamos, nós conseguimos. Até o lugar onde a gente queria casar, Deus nos deu. Foi uma maravilha, irmãos. É incrível isso. Agora, Deus fez isso porque nós éramos merecedores? A resposta, espero que você esteja pensando, a resposta é como aquilo que a gente responde sempre: nós não somos merecedores de nada disso. Nós somos pecadores indignos, horríveis, mas Deus, na sua graça, não levou em conta os tempos da ignorância. Por isso Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado de forma tão maravilhosa. Meus irmãos, o nosso texto dessa noite, ele fala sobre um Deus que nos surpreende com a sua graça, que renova as nossas esperanças, quando tudo parece estar perdido. Nós vimos na mensagem anterior, como eu citei agora há pouco, que Ruth saiu de casa em busca de um emprego para sustentar ela e sua sogra. Por providência divina, ela caiu nos campos de Boaz, e ali, naquele campo de Boaz, ela foi abençoada por Deus e abençoada por Boaz, que foi o canal de Deus na vida dela. Na volta para casa, essa mulher vem trazendo notícias muito boas, de que ela tinha ido trabalhar e tinha parado num campo de um homem muito generoso chamado Boaz. O texto aqui de Ruth, capítulo 2, agora eu peço que você volte os seus olhos para o texto. Ruth 2, versículo 17, diz que esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou ela e deu à sua sogra.
Eu gosto de pensar, irmãos, que nessa cena aqui de Ruth, num roçado com uma plantação enorme de milho, feijão, jerimum, muita, no chão assim, melancia, maxixe, né? Eu gosto de pensar numa cena assim que remete a nós nordestinos, né? Esse mês agora de junho, ele é especial, né, com relação a isso. Então, eu gosto de pensar que Ruth voltou para casa com um bisaco, como nós chamamos, um sacolão cheio de milho e feijão e outras coisas mais, e fez muita canjica, fez muita pamonha, né, para comer, assou muito milho, comeu muito milho assado e cozido. Então dá para a gente imaginar essas coisas, né? E assim entendendo o texto, embora que fosse em outro contexto ali. A história de Ruth, meus irmãos, me lembra as histórias de Tolkien, de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, né? Aquelas histórias maravilhosas de um pequeno hobbit. Os hobbits são seres pequenininhos, menores que os anões. E um dia Gandalf chegou para o personagem, né? Um dia Gandalf chegou para Bilbo Bolseiro e chamou ele para uma aventura. E ele não esperava o que ia acontecer durante aquela jornada. E Bilbo, sendo forçado a ir de um jeito ou de outro, ele foi, mas foi por sua vontade também. E ali aconteceu coisas inexplicáveis. E, meus irmãos, hoje em dia é difícil a gente encontrar histórias assim. Se você der uma olhada nos filmes, nos livros de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, você vai ver que aquelas histórias foram escritas por pessoas especiais, que tinham um dom de escrever histórias assim. Hoje em dia é difícil a gente encontrar livros de autores como C.S. Lewis, Tolkien, John Bunyan e outras pessoas maravilhosas. Então a história de Ruth, assim como a história de O Hobbit, também é uma história, é uma jornada inesperada, né? Ruth saiu de casa e foi buscar auxílio naquele em cujas asas ela foi buscar refúgio. E o versículo 17 diz que Ruth esteve apanhando naquele campo à tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa. Um efa, meus irmãos, para você ter ideia, é basicamente um saco de ração canina. São praticamente 13 quilos que aquela mulher carregou daquele campo até a sua casa, né? Agora, nós olhamos para isso e nós entendemos e aprendemos com Ruth que essa é uma mulher destemida, corajosa, um verdadeiro símbolo do que é uma mulher. O caráter de Ruth, irmãos, se revela não pelo seu falar, mas pelas suas ações. Ruth não está preocupada nos twitters da vida, né? Em falar mais do que ser. Então, nós vemos isso muito hoje em dia, né? As pessoas falam e nunca são o que devem ser. Mas Ruth é uma mulher que não só fala, Ruth é uma mulher que é o que é pela graça de Deus, né? Mulheres que falam muito, ou homens que falam muito e nunca são homens, usando aí um termo aí do feminino, são homens e mulheres, usando um termo do feminismo, que fazem muito mansplaining ou womansplaining, esse tipo de coisa, né? Essas coisas que as pessoas inventam por aí, mas não sabem o que é ser um homem ou uma mulher de fato, de peito, como diz C.S. Lewis num de seus livros. São pessoas que vivem a criar rótulos sobre as pessoas para chamar atenção, mas não são o que são. Ruth é diferente, nós vemos nela o símbolo de uma mulher que é guerreira, da mulher que não fica esperando que os outros façam por ela o que ela mesma pode ir lá e fazer. A preguiça não é o seu pão, nem tampouco as indiretas o que lhe mantém firme como mulher. Ruth é um sinal, irmãos, de graça, de beleza feminina, de força, de uma mulher que tem as suas mãos adestradas para a batalha do dia a dia. Ela não perde tempo debatendo sobre suas lágrimas. Ela levanta a cabeça, vai adiante, e ela sabe que Deus é poderoso, que pode ajudar ela. Então aqui no nosso texto nós vemos que ela sai de casa, mesmo sem saber
o que Deus tinha reservado para a sua jornada. Porém, ela vai destemida, confiante no Deus em cujas asas ela foi buscar refúgio, confiante de que esse Deus pode abençoá-la e fazer muito mais do que ela tinha pedido ou pensado. O Salmo 126, de forma maravilhosa, irmãos, conectando com a história de Ruth, nós lemos assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Meus irmãos, a história da família de Noemi e a história de Ruth também é como diz nesse salmo. Ambas tiveram a sua sorte restaurada. Naquele dia em que Ruth saiu de casa, ela saiu como quem sai andando, como quem sai semeando lágrimas, enquanto, meus irmãos, ela voltou com júbilo, trazendo seus feixes. Olha que coisa maravilhosa, como Deus está guiando toda a história dessas mulheres, como Deus está abençoando elas duas. Meus irmãos, agora o texto nos fala sobre uma esperança que é renovada da parte de Deus. Agora nós vemos que Noemi fica surpresa com aquilo que Ruth vem trazendo para casa. De repente Ruth chega em casa, Noemi olha para ela e diz assim: onde foi que você trabalhou hoje? Onde foi que você foi, né? Qual é o campo que você trabalhou? Quem é essa pessoa tão boa? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E o texto diz que Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e o nome do Senhor em cujo campo Ruth tinha trabalhado é Boaz. Então, ao ver Ruth chegar em casa com muitas coisas, imaginemos que Ruth chegou com uma cesta, uma grande cesta básica, ou com uma mini feira, né? Noemi fica assim espantada com a abundância de alimento que Ruth vem trazendo em seus braços. É como que alguém que saiu de casa em busca de um emprego, irmãos, e acabou recebendo mais do que devia, mais do que esperava. Imagine, Ruth se arruma, ela ora a Deus, ela coloca tudo nas mãos de Yahvé, ela sai de casa, vai em busca de um emprego. E Noemi está em casa, amargurada da vida. Noemi está pensando ainda em ser chamada de Mara, porque ela pensa ainda que Deus está descendo o braço na vida dela. E de repente ela é surpreendida com uma mulher que chega com uma cesta básica, cheia de coisas, dizendo assim: Noemi, olha o que Deus fez por nós. O texto diz que viu a sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. E ela diz assim: onde você colheu hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que te favoreceu. Talvez Noemi, meus irmãos, tenha falado assim, antes de Ruth sair de casa, talvez Noemi tenha falado: vai, minha filha, pode ir, sem problema nenhum. Agora você tem que saber que talvez Deus não te abençoe. Não espere muita coisa da parte de Deus não, porque ultimamente Deus não tem nos abençoado, né? O Senhor Yahvé, o Deus do pacto, não tem sido tão pactual para conosco, né? Ele tem virado as costas para nós. Então não acumule mais tristeza se você voltar para casa sem êxito algum. Vá sabendo, viu? Deus, ele tem virado as costas para nós. Noemi estava praticamente assim. E para surpresa dela, Ruth volta para casa com júbilo, trazendo os seus feixes, abençoando, reconhecendo que Deus abençoara ela e a Noemi também. Meus irmãos, o que é interessante nessa passagem é que nós não encontramos Ruth dizendo aqui para sua sogra com um tom de ironia, depois de ter chegado em casa: você está vendo, Noemi? Olha, eu consegui tudo isso com o suor do meu trabalho. Eu consegui porque eu fui atrás. Agora, será que vale a pena você ficar aí mesmo, sentado e tudo mais? Pelo contrário, irmãos, o texto nos ensina que Ruth amou Noemi.
Ruth chegou em casa feliz da vida, contando as bênçãos de Deus, dizendo: Noemi, olha isso que Deus fez por nós. Eu saí de casa em busca de um trabalho e o homem já assinou minha carteira. Ele me abençoou, me deu um vale de compras, e eu fiz aí uma feira para nós. E ele ainda disse para os seus empregados que deixasse eu trabalhar livremente. Eu não sei por que Deus fez isso por mim. É como aquele hino que nós cantamos: não sei por que de Deus o amou, a mim se revelou. É assim, irmãos. É esse o Deus que nos surpreende. O que é bonito e encantador em Ruth nesse texto é o seu amor altruísta. É um amor sem egoísmo para com aquela que antes lhe enxergava como uma pedra no sapato. Esse é um exemplo de fato a ser seguido. Mas, meus irmãos, Noemi é surpreendida com a grande notícia de Ruth, depois que Ruth chega em casa. Onde Ruth tinha ido colher naquele dia? Essa é uma pergunta curiosa de Noemi. Mesmo sem saber qual o campo onde Ruth tinha trabalhado, Noemi está assim impressionada, querendo saber: quem foi essa pessoa que abençoou Ruth? Quem foi essa pessoa que lhe foi tão favorável? A resposta de Ruth foi tão maravilhosa quanto espantosa para Noemi. Leia comigo o versículo 20. Novamente diz assim: então lhe disse a sua sogra: onde colheste, onde trabalhaste, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: Noemi, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Pense num homem bom, pense num cara, gente boa. A partir daqui, observe a reação de Noemi. Veja o que Deus está fazendo na história de Noemi, mostrando que ele nunca havia deixado de abençoar ela. Meus irmãos, o silêncio de Deus não significa que ele deixou de agir, pois é muitas vezes no silêncio dele que sua providência é revelada. Veja como a reação de Noemi nos ensina sobre a graça de Deus, que é surpreendente, que é maravilhosa, sobre a providência silenciosa de Deus em nossas vidas. Observe comigo que o texto diz que Noemi se alegrou. É uma expressão alegre dela: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua benevolência. A resposta dela foi essa para com Ruth, ainda no versículo 20. Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. A resposta de Ruth causou em Noemi uma alegria. A resposta de Ruth, aquela boa notícia, estava dizendo assim para Noemi: Noemi, nada está perdido, confie em Deus. E Noemi se alegra, porque boas notícias alegram o coração do povo de Deus. Segundo lugar, irmãos, ainda aí no versículo 20, o texto diz que Noemi não só se alegrou, o texto mostra para nós que ela se alegrou e ela recobrou as esperanças. Suas esperanças foram renovadas no Senhor. Ela diz assim: bendito seja ele que não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ruth, esse homem que você conheceu, esse homem é um dos nossos parentes. Esse homem é um dos nossos chegados, ele é um dos resgatadores da nossa família, então ele pode resgatar o nome da nossa família. Ali Noemi estava recobrando as suas esperanças, pensando assim: meu Deus, como eu tenho sido ingrata, como eu tenho olhado para a vida, Senhor, com um olhar que não é o teu olhar. Agora eu vejo, Pai, que as coisas estão começando a mudar. Meus irmãos, essa esperança se torna tão viva em Noemi que agora ela deseja que Ruth não saia mais de perto dos servos e das servas de Boaz. E é isso que Ruth faz, como a gente lê nos versículos em diante, versículo 23, versículo 21 a 23. Diante disso, nós concluímos que Noemi começa a enxergar novamente que Deus continua sendo bom para com ela. O capítulo 3, irmãos, nos ensinará mais sobre isso. Ela se lembra que Boaz é um resgatador, é um Goel. Ele pode cumprir a lei do levirato no próximo sermão, nas próximas mensagens, nós vamos falar mais sobre isso. Por agora nós vamos deixar em off. Mas o resgatador é alguém que podia dar continuidade à descendência de uma pessoa que estava desamparada.
e que, dando continuidade a essa descendência, ele era um resgatador também no sentido de resgatá-la da sua pobreza e de fazer que ela não vivesse sozinha, desamparada, né? Então essa era a função da lei do levirato, era resgatar a pessoa da sua pobreza para que ela fosse cuidada por alguém. Agora, Deus está alegrando o coração de Noemi, trazendo nova esperança, quando tudo parecia que estava perdido. Deus também faz isso na nossa vida. Quando tudo parece estar perdido, Deus ele usa todas as coisas para nos ensinar que Ele é o Senhor sobre tudo, e Ele governa sobre tudo, e Ele nos ajuda em nossas fraquezas. As coisas mais simples da vida Deus usa para dizer assim: eu continuo sendo o mesmo Deus que tem um pacto com você, que amo você, e por isso eu estou fazendo isso. Imagine a expressão na face de Noemi. Ruth chega em casa, feliz da vida, com a feira em mãos. Noemi pergunta onde ela foi trabalhar, e a resposta da sua nora é que ela esteve trabalhando nos campos de um homem chamado Boaz. De repente, irmãos, Noemi, espantada, encantada, surpresa, feliz, olha para Ruth e diz, como muitos de nós dizemos se estivéssemos na mesma situação. Pensemos assim, né? Sério, Ruth, minha filha, você esteve trabalhando no campo de Boaz? E Ruth, com um sorriso no rosto, responde: sim, lá mesmo. Por quê? Noemi responde: bendito seja ele do Senhor. Ele continua sendo um homem bondoso, não mudou nadinha. Ruth, esse homem é um parente chegado da minha família, e ele é um resgatador, uma pessoa que pode resgatar o nome da nossa família e dar continuidade à nossa linhagem, nos tirar daquilo que nós estamos vivendo. Noemi fica pensando assim como nós pensamos diante das surpresas de Deus, mas não é muita coincidência não. Não é muita coincidência não, Ruth. De todos os campos e senhores que tem nessas terras, você caiu logo no campo de Boaz. Você foi cair logo no campo de alguém que é da nossa família, que é um dos nossos resgatadores. E aí ela pensa e conclui: não é coincidência, não é mesmo, é providência de Yahvé. E agora eu vejo que Deus está agindo novamente na minha vida. Essa ordem, irmãos, que eu coloquei aqui para a gente pensar, é como nós muitas vezes nos sentimos diante daquilo que Deus faz na nossa vida. Será que é coincidência? Não tem como. É providência de Deus. Deus continua agindo na minha vida. Olha o que Deus está fazendo. Eu preciso, Noemi, assim como nós precisamos, irmãos, dizer isso muitas vezes. Eu preciso parar e repensar meus conceitos a respeito de Deus, de quem Deus é para mim. Porque até agora eu tenho tratado Deus como alguém que não é tão soberano, mas eu preciso repensar isso aí, porque eu estou vendo que Deus não é do jeito que eu imagino. Deus é o que é, como Ele se revela na sua palavra. Irmãos, é maravilhoso nós termos essa visão diante de Deus, daquilo que Deus é. Ruth volta para casa feliz. Assim como nós saímos muitas vezes de casa sem imaginar o que Deus tem a fazer, e nós, horas depois, voltamos felizes da vida, trazendo em nossas mãos as bênçãos de Deus, os frutos da nossa semeadura, dizendo: estou de boca aberta, olha o que Deus fez por mim. Olha como Deus tem sido bom comigo. A graça de Deus, irmãos, é maravilhosa. A graça de Deus nos surpreende. A graça de Deus é maravilhosa e doce, como escreveu John Newton naquele hino maravilhoso, Amazing Grace, ou Graça Sublime. Nem Ruth e Noemi eram dignas da bondade de Deus, mas olha o que Deus fez. Não é porque elas merecem, é porque Deus é bom e Deus sente prazer em mostrar a sua bondade para com o seu povo, assim como Ele faz conosco, irmãos. A graça de Deus nos surpreende, e por isso nós sabemos que no fim de tudo, no meio de uma tragédia, Deus pode intervir na nossa vida e dizer assim: eu sou Deus, eu sou o soberano, eu sou o que faço todas as coisas conforme o conselho da minha vontade, e eu mostro que eu sou o Deus que te permitiu passar por tudo isso, mas hoje eu estou te dando dias de alegria, de paz, para que você entenda o quão grande eu sou.
Irmãos, quantas vezes nós não fomos surpreendidos pelo amor de Deus por nós? Conte nos seus dedos. Diga como aquele hino que nós cantamos em nosso inário, no hino de número 63, conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Deus é maravilhoso, irmãos. Quantas vezes Deus não nos tem surpreendido? Pensando no dia de hoje, pare um pouco, faça uma análise e veja se Deus não tem derramado chuva de bênção sobre a sua vida. Me permita fazer algumas perguntas e reflexões antes de nós terminarmos essa mensagem. Você já parou hoje para agradecer a Deus pelo dia que Ele te concedeu? Você já agradeceu hoje por estar vivo? Você consegue perceber que as coisas mais simples da vida, como acordar, se esticar, escovar os dentes, tomar café, fazer a nossa devocional, respirar, ter as nossas demais refeições durante o dia, você já parou para pensar que essas coisas são as mais importantes e necessárias para nós? Mas você já agradeceu a Deus hoje por tudo que Deus tem lhe dado para que você tenha condições de estar nessa hora, nessa live, nesse culto, adorando e glorificando o nome de Deus? Eu não sei, irmãos, eu não sei se você está contaminado por esse vírus que está em nosso mundo, mas eu digo a você, caso você esteja ou não, você já agradeceu a Deus hoje por estar assim? Agora, pelo finalzinho da tarde, nós soubemos da notícia de um irmão querido, que está com suspeita de estar contaminado, e eu conversando com ele, ele me disse assim, eu achei até surpreendente, ele me disse, mas é tudo pela graça de Deus. E eu fiquei feliz com aquela resposta, porque aquela resposta é a resposta de um crente, é tudo pela graça de Deus. É a resposta que Jó deu para sua esposa e que ele dá para nós também quando nós lemos as Escrituras. Deus deu, Deus tirou. Eu vim ao mundo assim, eu voltarei ao mundo assim. Deus é o dono da vida e Deus é o dono da morte. Deus pode fazer todas as coisas. Meus irmãos, ou nós agradecemos a Deus pelas coisas boas e pelas coisas ruins também, ou nós ficamos como Noemi, ficou durante muito tempo, querendo ser chamada de Mara, com amargura no seu coração, pensando que Deus não se importava mais com ela. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Como eu e você enxergamos o amor de Deus por nós? Será que Deus só nos ama, irmão? Será que a nossa visão do amor de Deus é que Ele só nos ama quando nós estamos muito bem? Ou nós entendemos que o amor de Deus por nós é independente daquilo que nós passamos, né? Muitas vezes eu pergunto assim para Deus, por que na minha família, por que na minha vida existem coisas, por que eu olho na minha família, em outras famílias, na vida das famílias dos meus irmãos em Cristo, e eu penso assim, meu Deus, por que há tantos vícios? Por que o alcoolismo está destruindo essa vida? Por que as drogas estão aqui presentes na vida dessa pessoa que é um ente querido? Por que há casos de depressão, Deus, na minha família, de esquizofrenia, de intrigas entre irmãos, entre pai e filhos? E a resposta que muitas vezes eu tenho da parte de Deus, não é a resposta que eu gostaria de ter, mas é a resposta gloriosa de Deus para mim. E a resposta dele, irmãos, deve ser tratada como motivo de louvor a Deus, porque por mais que a gente queira entender Deus perfeitamente, nós não conseguimos. Então, às vezes, eu faço essas perguntas a Deus e eu fico triste e até choro mesmo. E eu me pergunto, Deus, por que isso? Por que aquilo? E, meus irmãos, eu digo isso porque eu não compreendo Deus. E muitas vezes não dá para entender perfeitamente os planos e a providência secreta dEle. E muitas vezes até silenciosa. Mas isso não me impede de agradecer e louvar e adorar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Porque, meus irmãos, eu sei o que o
texto diz para mim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O que são os sofrimentos que nós vemos, que nós passamos diante daquilo que Deus vai fazer na nossa vida e diante do Deus que é poderoso e que pode todas as coisas. Noemi também ficou sem entender os planos de Deus, assim como nós ficamos sem entender. Talvez ela tenha pensado que Deus estava se vingando dela, porque ela tinha saído de Belém de Judá e tinha ido morar numa terra de inimigos, que era a terra de Moabe. Talvez você esteja pensando que Deus está te castigando, ou castigando sua família por esse ou por aquele outro caso. Mas quem garante que Deus está fazendo isso? Nós temos a tendência, irmãos, de pensar que tudo que acontece de ruim em nossa vida, ou na vida dos outros, é porque Deus está nos punindo. É porque há uma maldição na nossa família. Nós temos a tendência de pensar isso. Nós olhamos para o texto de João capítulo 9 e parece que nós somos como aquelas pessoas. Quem fez isso, Senhor? Para que essa pessoa nascesse assim. Como se nós fôssemos ligados a isso de maldição hereditária. Meus irmãos, isso não é só uma heresia, isso é uma tolice, porque muitas vezes Deus usa as nossas tempestades para dizer que Cristo, Ele está conosco, para dizer que nós podemos ir até Ele e dizer: Senhor, acorda, nós estamos perecendo, Senhor, nós precisamos de Ti no meio dessa tempestade. E nós entendemos que Jesus, Ele se levanta como o Senhor soberano, Ele acalma as tempestades. Ele diz para nós: como vocês são tímidos, como vocês são pessoas de pouca fé. Mas diante daquilo que Deus faz por nós, apesar de nós sermos pessoas de pouca fé, Deus reconhece que nós ficamos assim espantados com a sua glória, com a sua grandeza, com aquilo que Ele pode fazer numa tempestade. Então, em meio a tudo isso, irmãos, nós ficamos pensando: Deus, por quê? Para quê? Eu não entendo isso. Como o profeta Abacuque perguntou: Senhor, eu vejo tantas coisas ruins, por que o Senhor me deixa ver isso? E ele pensou assim: eu não aguento mais, o que eu tenho que fazer é me colocar na minha torre de vigia e esperar pela resposta de Deus. Quando Deus deu a resposta, irmãos, Deus disse assim: Abacuque, escreve a profecia para que quem passar correndo veja. Escreve com letras grandes para que quem passar por aqui veja o que Deus irá fazer. E Abacuque terminou, a história de Abacuque termina como nós cantamos a música: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que a erva nos campos não cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado. A Ele eu louvarei, a Ele mesmo. Assim, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, louvarei. Ah, meus irmãos, em meio a um turbilhão de informações que eram depressivas e angustiantes a respeito de uma tragédia que causou a morte de 4 filhas em uma viagem à Inglaterra para ver o grande pregador Dwight Lyman Moody, o advogado Horatius Gates Spafford escreveu uma das canções mais belas que nós temos em nosso inário. Ele já havia perdido parte dos seus bens num incêndio que tinha causado na sua cidade, e agora eles vão a família decide viajar para ver Dwight Lyman Moody. E Horatio diz desse jeito: vão na frente, peguem um navio, vão na frente. Naquela viagem sai a esposa e as 4 filhas dele, e elas vão, e no meio da viagem o navio se choca com outro navio, e as 4 filhas de Horatius Gates Spafford morrem ali naquela viagem. E a única mensagem que ele tem da sua esposa é: cheguei aqui, mas estou só, estou sozinha. E ele entendeu assim: ela está só, nossas filhas morreram. Isso foi 2 anos depois do que já tinha acontecido com ele. E então, um dia ele ia passando diante do túmulo das suas filhas, e ele escreveu depois uma canção que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás,
e ataque com vis tentações. Ó, certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ao mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, aonde eu vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, compreender a soberania e a providência de Deus na nossa vida não é uma matéria ou uma tarefa fácil. Porém, podemos dar graças a Deus por ser Ele o nosso resgatador e Senhor da nossa vida. Por isso, apesar de tudo, no momento certo, Deus em sua maravilhosa graça e na sua soberania e na sua providência, muitas vezes silenciosa, Ele agirá na minha e na sua vida, trazendo dias de consolo, dias de paz, e a sua graça nos surpreenderá, trazendo esperanças renovadas. Continue confiando em Deus, adorando a Deus. Continue buscando ao Senhor em oração e na sua palavra. Que Deus Ele resplandeça o seu rosto sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Que Deus Ele continue sendo bom e gracioso para com você. Irmãos, diga assim para Deus: Deus, tua graça é surpreendente. Obrigado porque o Senhor sempre renova as nossas esperanças. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Oremos, irmãos. Querido Deus e Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque nós não merecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por tua tamanha graça, por tua bondade em nossas vidas. Não merecemos. Tu és perfeito em todas as coisas, meu Deus. E nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelo teu cuidado, pela tua bondade por nós. Obrigado, Deus, por nunca deixar de nos fazer o bem, em nome de Jesus. Canta conosco, irmãos. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, mesmo que eu não compreenda. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei, é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Amém, Pai, obrigado por tudo. Meus irmãos amados, antes de nós